Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Incorrem perdas. Então, se você quiser só cuidar da interioridade, ou você vive como um sadhu, como um mendigo lá que não se importa com o que vai comer, como que vai dormir, ou você vai ter uma vida completamente bagunçada. Então, há que se pensar num meio termo para essas coisas todas. Todo mestre que veio para o Ocidente lá no começo do século XX, final do XIX, falava para nós, a gente precisa de uma mente oriental com um corpo ocidental, com um corpo que trabalhe, que cuide, que pense em progresso, que tenha essa dinâmica. Então, acho que esse é o ponto da gente saber estar no mundo sem ser do mundo, sabe? Tipo, ou seja, eu participo do mundo, eu zelo pelos melhores resultados, mas eu não me apego de forma possessiva a nada e eu deixo que as coisas partam. Como que você me explica não se pegar a nada de forma possessiva e quando você está evoluído assim, que todas as pessoas são, de alguma forma, um ser só e Deus junto com a gente, é como se todo mundo fosse igual para você. Não existe diferença do que o Rodrigo é, do que eu sou, pro que, por exemplo, a sua mãe é. Nós todos somos iguais para você. É sobre isso. Como é que você me fala sobre, e você já falou do seu marido, com o amor, por exemplo, onde que entra a diferença de alguém que você ama de verdade ou você me ama como você ama o seu marido? Eu não sou um mestre ainda, então eu não tenho esse grau de realidade da percepção das coisas quando eu não tô em samadhi. Mas... O mestre seria assim, né? Sim, do jeito que você falou. Porque é isso que eu penso, se você chega nesse nível, não existe como você se relacionar com uma pessoa mais. Não, exatamente. Quando você chega na iluminação, todas as pessoas passam a ser iguais a você. Então você lê, por exemplo, o Nisargadatta, que é um grande mestre que viveu no século XX, é muito interessante o livro dele, porque é a primeira vez que a gente vê como a mente de um iluminado funciona, ele contando assim pra nós. Então ele falando, olha, não existe outro pra mim, tudo é o eu se manifestando, você é que tá enganado. É muito doido você ter essa perspectiva assim. Você fala, Pode, né? O que eu, do meu lugar, te digo? A gente tem graus de percepção. Assim como, sei lá, quando você vê a câmera em zoom in ou em zoom out, né? Então, quando eu tô olhando pra você, todo o resto tá desfocado. Quando eu tô olhando pra esse copo, o resto tá desfocado. Esses graus de percepção da realidade relativa e absoluta são importantes pra gente existir no mundo. O Shankaracharya, que é o maior não dualista conhecido, assim, reconhecido na Índia, ele vai falar que eles são satas, né? Que são os graus de percepção da realidade. Então, Vyavaharika Sata, Paramartika Sata e Manasika Sata. Então, eu falei fora de ordem, mas basicamente você tem pessoas que estão imersas numa realidade completamente deludida. Elas vivem para si, completamente narcisistas ou esquizofrênicas, num mundo que ninguém concorda que seja aquele. Beleza, essas são as pessoas iludidas. A gente passa por esses graus, às vezes, quando a gente quer obcecadamente perseguir uma coisa que só a gente tá achando que tá certo. Verdade. Mas tem gente que vive assim. Agora, a gente tem um outro que chama-se Vyavaharika Sata, que é a verdade, que é a realidade consensual. A gente concorda de que eu seja eu, você seja você, essa mesa seja essa mesa. E porque a gente concorda, a gente percebe o mundo assim. Mas existe uma outra realidade, a Paramartika Sata, que é a realidade de um mestre. Ele pode dizer, tudo é um. A gente, quando diz isso, parece que tá com papo de New Age, né? Assim, tudo é um, nós somos todos amor e tal. O mestre ia dizer pra você, tá bem, você já percebeu isso? Não, então cala a boca que você não sabe o que você tá falando. Então, quando eu entro no estado meditativo, de fato, ali não há tempo, não há nome, não há forma, não há Guilherme, não há Rodrigo, não há Robertinho, não há nada. Há essa realidade, que é puro amor, sabedoria e tal. Mas quando eu volto, eu consigo perceber espaços dessa realidade. Se eu me concentrar, então, nesse lugar, eu vou me lembrar que eu, você, meu marido, a minha mãe, nós somos impermanentes. A gente se entende, Rodrigo, Robertinho e Guilherme, e a gente se apega a essa identidade, né? Eu sou essa pessoa, eu sou host de podcast. A gente precisa desses labels, dessas etiquetas, pra gente se agarrar a alguma coisa, porque no fundo a gente tá solto. Não há nada, não há Guilherme aqui. A gente convencionou que o Guilherme seja essa pessoa com essa história e tudo mais, mas isso tudo é impermanente, portanto, aquilo que não dura para sempre é, de alguma maneira, irreal. Quando eu me concentro sobre essa verdade, sobre essa perspectiva, então, nesse lugar, eu entendo que, existe relatividade, mas ela não dura, e porque ela não dura, ela não é substancial. O que é real em nós é aquilo que é eterno. E que não é diferenciado, é uma mesma realidade, e essa realidade, essa alma, se você preferir, comum a todos nós,
é o que é possível de fazer com que eu ame você, meu marido e os animais, de forma diferenciada nas relações, mas de forma idêntica na interioridade. Quando eu entro nesse lugar, aí eu sou capaz de perceber que nós todos participamos dessa realidade infinita que é absolutamente bela, autoexistente e consciente.